Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, eu não sou dono da verdade, não sigo a homens, sigo o nosso Pai Celestial, o nosso Messias homem. Eu não quero que ninguém me siga, meus irmãos, mas analisem as Escrituras. Mateus capítulo 6 e versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo, isto é, a luz que ilumina todo o seu corpo, exterior e interior. Assim como os olhos de uma criança, sem maldade, sem adultério, sem cobiça, sem ódio, sem avareza, sem idolatria, sem práticas religiosas, então todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, com toda a ganância, mentira, ódio, ciúmes, avareza, todas as práticas repugnantes, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Quer dizer, todas essas práticas repugnantes, pois o nosso Pai não divide o seu corpo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, com as trevas. Portanto, não tem metade do corpo que o Pai habita, é a outra metade que pertence a Jeová. Ninguém pode andar com dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir o Pai e o demônio, isto é, andar com um e com o outro, pois não há comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, meus irmãos, o nosso Pai não habita em trevas, Ele habita no nosso corpo, na nossa mente. Não tem metade de um e do outro. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Vamos lá, meus irmãos. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, do amor ao Pai e do amor ao próximo. O Pai foi manifestado, revelado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória, quer dizer, na benevolência, na bondade. O Pai estava no corpo do Messias. Ele habita no corpo, no nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo. Ele estava realizando a obra através do Messias, pelo corpo do Messias. Colossenses capítulo 3 e versículo 15. Ele, o Messias, é a imagem do Pai invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis que você vê, que você olha, e as invisíveis que você não vê, mas você tem que crer, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele
e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Pois o Pai também criou o anjo que se rebelou. Ele é a cabeça do corpo, que as pessoas, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, seja completo, pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, toda a divindade. Pois o Pai ungiu o seu Filho com todo o conhecimento, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado no madeiro. Segundo Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos nós de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Pai, isto é, na obediência do Pai. Então não pode ter trevas, porque é santuário do Pai. O Pai habita no nosso corpo, na nossa mente, em toda parte do nosso corpo. Não tem metade do Pai e metade de Jeová. Efésios capítulo 1, versículo 22. O Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para as pessoas, que é seu corpo. Assim como ele é também, seremos, ou como o veremos. Quer dizer, nosso corpo será transformado, será um corpo imortal, incorruptível, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância, isto é, preenche todo o nosso corpo. Portanto, meu irmão, não tem uma metade do Pai e uma metade de Jeová. Não há comunhão, a luz com as trevas. Efésios capítulo 4 e versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todas as partes do corpo, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios capítulo 5 e versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Se nós somos membros, não pode existir trevas. Não tem como caminhar lado a lado as trevas com a luz. Nós somos o santuário do nosso Pai. Nós temos que ter luz exterior e interior, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorificam o Pai. E que essa mensagem, meus irmãos, fica nessa noite, que vocês possam a meditar nessas palavras. Não sou o dono da verdade, meus irmãos. Não sigo o homem, eu sigo o nosso Pai, o nosso Messias em espírito. E que a paz esteja com todos nós.